pessoal, meu nome é Beatriz. Nesse canal vou falar sobre casos criminais. Eu também quero falar sobre lendas, casos paranormais, teorias, mas isso é um pouquinho mais lá pra frente. Mas por enquanto eu vou trazer só casos criminais. Então, o primeiro caso que eu resolvi trazer pro canal foi um caso que aconteceu em 2003, em São Paulo. Foi um dos casos que eu fiquei muito chocada, então assim, não tinha como ele não ser o primeiro do canal, que é o caso da Liana Friedenbach e do Felipe Café. A Liana nasceu em 6 de maio de 1987. Ela é filha do advogado Ari Friedenbach. A Liana vinha de uma família de classe média alta. O Felipe nasceu em 1º de julho de 1984 e ele vinha de uma família de classe média. Na época do crime, a Liana tinha 16 anos e o Felipe tinha 19. A Liana e o Felipe se conheceram na escola, se apaixonaram e começaram a namorar. Então, com 2 meses de namoro, eles resolvem fazer um acampamento. Então, a Liana, ela sabia que o pai dela não ia deixar, pelo pouco tempo de namoro que os dois tinham. Então, ela resolveu contar pro pai dela que ela ia com um grupo israelita que ela participava para Ilha Bela, no litoral de São Paulo. Na noite do dia 31 de outubro, a Liana e o Felipe resolvem passar a noite no vão do MASP, na Avenida Paulista. Eles dormem lá, esperam até o sábado de manhãzinha. Quando chega no sábado, eles pegam um ônibus na rodoviária do Tietê até Embu-Guaçu. Quando eles chegam em Embu-Guaçu, eles têm que pegar uma van para ir para a área mais rural da cidade. Quando eles chegam lá, eles descem da van e eles chamam a atenção de todo mundo. A Liana, por ser muito bonita e eles estarem bem arrumados, com equipamentos, estarem com bastante coisas, então o Felipe e a Liana chamam a atenção de todo mundo. Então, no meio do caminho, a Liana e o Felipe encontram Roberto Aparecido Alves, o Champinha, e o Paulo César, o Pernambuco. Mas ambos seguem caminho. A Liana e o Felipe vão em direção ao sítio Tolé, e o Champinha e o Pernambuco vão em direção à casa do Antônio Caetano, bebê. No mesmo dia, no sábado à noite, o Champinha ele tem a ideia de assaltar o casal. Não foi muito difícil de achar o casal, então chegando na barraca onde eles estavam, eles percebem que o casal não tem nada de valor, não tem muito dinheiro, então eles resolvem sequestrar o casal. Eles levam Liana e Felipe até a casa de Antônio Caetano. E chegando lá, a Liana fica em um quarto e Felipe fica em outro. O Felipe ele começa a apanhar do Pernambuco, do Champinha e do Antônio, o dono da casa. E a Liana ela é abusada pelos 3. No dia 2 de novembro, no domingo de manhãzinha, o Champinha ele chega à conclusão que o Felipe ele não vai ter nenhuma contribuição no sequestro, então ele resolve matar o Felipe. O Champinha sai guiando a Liana e o Pernambuco sai guiando o Felipe em direção à mata. A Liana e o Champinha eles param no meio do caminho e o Pernambuco segue com o Felipe. Ele pede para o Felipe ajoelhar e ele dá um tiro na nuca do Felipe, o que mata o Felipe na hora. O Pernambuco ele foge e o Champinha volta para casa com a Liana. O Antônio Caetano, o dono da casa, ele chamou mais 2 amigos, que são o Agnaldo Pires e o Antônio Barros. Quando eles chegam na casa, o Champinha deixa os 2 abusarem de Liana. Então, nesse mesmo dia, no domingo, era o dia que a Liana deveria voltar para casa, mas o Ari ele tenta falar com a Liana o dia todo, ele não consegue, então ele resolve ir para o ponto de ônibus na rua Minas Gerais, onde o grupo israelita deveria desembarcar, mas ele espera, mas ninguém aparece, então ele resolve ligar para a melhor amiga da Liana. E ela, vendo a preocupação do Ari, ela resolve falar toda a verdade. Disse que o Felipe e a Liana eles foram acampar juntos. O Ari volta para casa, mexe na agenda de Liana e encontra o endereço do Felipe. Ele vai até a casa do Felipe, conversa com a mãe dele. Então ele chega à conclusão que o casal perdeu o último ônibus, o que poderia ser normal. Ele resolve chamar um amigo e ir até Embu-Guaçu para poder buscar o casal. Eles chegam em Embu-Guaçu, mas roda a cidade todinha, mas não acha a Liana e nem o Felipe. Então, 3 horas da manhã, o Ari, muito preocupado, resolve voltar para São Paulo e registrar um boletim de ocorrência. Na segunda-feira do dia 3, o Champinha ele resolve pescar no lago que tem perto da cidade. Então, o Champinha ele leva a Liana até o lago e pouco tempo depois o irmão dele aparece, dizendo que chegou uma intimação contra ele para ele depor na delegacia. Como o Champinha já tinha uma fama de ser muito violento na cidade, então os policiais resolveram ouvir ele para saber se ele tinha algum envolvimento com o sumiço da Liana. Então meu seu irmão foi dizer que a mãe dele estava muito preocupada pelos dias que o Champinha não tinha aparecido em casa.
O Champinha, ele apresentou a Liana como sua namorada pro irmão dele. Então, a Liana e o Champinha voltam para casa. A Liana continua sendo abusada pelo Antônio e os amigos dele e também o Champinha. O Champinha, vendo toda a movimentação nas buscas da Liana e do Felipe, ele resolve matar a Liana. Em 5 de novembro, em torno de 5 horas da manhã, o Champinha, ele tira a Liana do cativeiro. Ele faz o trajeto com ela pelo mato que tem ao redor da casa. No meio do caminho, o Champinha golpeia a Liana com várias facadas, mas a fatal foi na cabeça, causando traumatismo craniano. Então, após matar a Liana, o Champinha vai até a sua casa, toma um banho, dorme e vai até a delegacia depor. Então, satisfeitos com o depoimento do Champinha, ele é liberado. Dias depois, a polícia chega no Antônio Caetano, o dono da casa, e ele confessa todo o crime e entrega o Champinha. O Champinha, ele é encontrado em Tapecerica da Serra, na casa da sua tia, e ele é levado até a delegacia, onde ele confessa todo o crime e leva os policiais até os corpos. O Champinha, por ser de menor, ter 16 anos na época do crime, foi encaminhado para uma fundação casa, onde ficou por 3 anos. Perto da sua saída, ele foi avaliado e o seu laudo psiquiátrico deu que ele é incapaz de viver em sociedade, tendo transtorno de personalidade. Então ele foi encaminhado para uma fundação experimental de saúde, onde vive até hoje. O Antônio Caetano, o dono da casa, foi sentenciado a 124 anos de prisão por estupro. O Antônio Matias foi sentenciado a 6 anos de reclusão e 1 ano de detenção por cárcere privado, favorecimento pessoal e ocultado a arma do crime. O Agnaldo Pires foi condenado a 47 anos por estupro. Paulo César, o Pernambuco, foi condenado a 110 anos por homicídio, estupro e cárcere privado. Esse foi o caso de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe like, se inscreve no canal. Eu espero vocês até o próximo vídeo. Tchau!